ele, não matou, mas matou de outra forma, sabe? Você morrer em vida é pior, né? E ele falou, eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual, viram meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Contato com ele. Anos depois, alguém conseguiu contato com ele, me trouxe um telefone dele até mim, liguei para ele, falei, pô, você lembra de mim? Pô, como eu vou esquecer de você, tal, você destruiu a sala, tal, né? E falou... Esse pastor aí, daquela época? Você encontrou, anos depois encontrei, passou um tempão. Aí ele pegou e falou para mim que... Eu falei, e aí, pastor, como é que você tá? Não me chama de pastor, não quero mais saber de Deus, eu desisti. Ia lá, caralho! Né? Não quero saber mais de nada, minha vida acabou. Né? Só estou esperando morrer. Aí eu fiquei muito preocupado com ele. Ele morava estava morando em Vitória, né? Em Vila Velha, melhor dizendo, né? Então eu não tinha grana para ir até lá e fizeram uma vaquinha para pagar uma passagem para mim. Eu fui, minha esposa não pôde ir porque a gente não teve grana para pagar para ela, né? E a primeira coisa que eu fiz, né, entreguei o livro Filho do Fogo para ele e tal. A gente conversou amenidades, né, quando chegamos, né, sem entrar em grandes detalhes. Aí fui dormir pela manhã, vejo que ele está lendo o livro. Eu falei, pastor, você está lendo o livro, né, que bom. Eu falei, pô, você me chamou de lontra aqui, né, de leão marinho, né, porque eu coloquei, né, no livro, coloquei, ele me lembrava o Leôncio. Tá. Né? Então, tinha um bigodão, não? Tinha um bigodão, tinha, né. Aí eu peguei e falei, foi da época, né. E ele então falou, vamos dar uma volta. Aí ele foi pela praia, andando pela praia comigo, e pegou, contou toda a verdade, sabe? O cara se desnudou. E isso me fez crescer uma grande admiração por ele, porque ele não se escondeu, ele não se mostrou espiritual. Ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora daquela igreja, né? Você vê, o demônio não matou ele, não matou, mas matou de outra forma, sabe? Você morrer em vida é pior, né? E ele falou, eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual, viram meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso, né? Me mandaram embora. Aí eu fui trabalhar, tentei trabalhar junto com meu pai. O pai dele era capelão da Unicamp e ele e o pai não estavam se dando muito bem. Depois ele foi para uma igreja numa cidade perto de Araçatuba, né? Não vou dar o endereço exato para não zicar. E curioso que eu estive nessa mesma igreja, ministrando um seminário. E quando eu postei a foto, eu mostrava a foto. Essa aqui é os itens. Mostrava a foto, vi as pessoas chorando. Falei, puxa, que unção que o cara tem, né, meu? Só a foto do cara, o povo já cai no choro aí, né? Já cai no poder, né? Mas não, é porque foi naquela igreja, né, que ele pastoreou, né, o filho dele foi violentado, né, sofreu uma violência ali, por um diácono ainda, né. Caralho. Então, dentro da igreja, né. Então ele falou assim, poxa, meu filho sofre uma violência dentro da igreja, né. Eu não quero mais ser pastor, não quero ser mais nada. Ele foi então ser representante comercial de calçados, né? E foi para Vila Velha e viajava muito de carro. Aí alguém falou para ele, pô, se você cheirar uma carreira de cocaína, meu, você vai viajar mais tempo, você não vai ter fome, você dirige melhor, você ganha mais dinheiro. Ele começou a usar cocaína, viciou na cocaína. Aí ele começou a comprar cocaína, ele está numa região portuária, ele vai para o porto comprar. No porto está cheio de prostituição. Aí ele começou a sair com prostituta, ele falou que saiu com mais de 300, ele tinha medo de estar até com AIDS. Ele falou, e essa é a minha vida, né? E agora a minha esposa não deixa mais dinheiro comigo, porque se eu tiver dinheiro na minha mão, se eu tiver 10 reais na minha mão, eu vou comprar cocaína, eu vou fazer, e eu não consigo mais chorar, né? Eu sequei por dentro, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Falei, poxa, não sabia o que dizer, né? E eu falei, mas pastor, foi por causa do que aconteceu. Eu contei para ele do encantamento, do feitiço e tal. Ele não acreditou muito. Aí ele falou assim, não foi não. A igreja mesmo mandou embora, foi coisa da vida, né? Só que aí, quando nós fomos é isso que eu quero te mostrar depois. Quando nós estávamos no aeroporto para ir embora, nós batemos 2 fotos em tempos diferentes. Passou assim uns 15 minutos entre uma foto e outra,
né? Então, numa eu estou presente, a outra eu não estou presente. Então, tem uma outra pessoa que bateu a foto, né? Todo mundo ali no aeroporto, esperando, e depois eu também uma eu estou presente e outra não. Nas duas fotos, nesse ato de tempo de 15, na época era a revelação, né? Não era na hora, né? Quando revelou, bem atrás dele, do lado esquerdo dele, você vê uma mulher assim sentada, né? Ela está com as pernas cruzadas, mas você não consegue mais enxergar nada acima dela. E você vê um vulto, né? Num formato meio humanoide, assim, bem grande, né? Indo quase à altura do teto. Devia ter uns 4 metros de altura se a gente se pautasse pelo tamanho do pilar ali, né? E quando eu revelei aquilo, eu mandei para ele, e aí ele acreditou. Ele acreditou e eu falei, puxa, então foi mesmo, né? Tem alguma coisa atrás de mim que quer acabar comigo. Eu falei, mas já acabou, né? Já acabou, né? Aí eu falei, vem passar um tempo comigo. Eu morava no Vale da Bênção, né? Em Araçariguama. E ele passou uma semana na minha casa. E lá tem uma casinha de oração, tal, né? Tentava levar ele não queria saber de nada, né? Não queria nem falar de Deus, né? Queria falar de outras coisas. Então, chegou um momento que já era o último dia dele, né? Falei, puxa, Deus, faz alguma coisa, né? E quando eu levanto, ele está na varanda de casa, assim, com a Bíblia aberta, sentei do lado dele. Falei, pastor, tá lendo a Bíblia, né? Ele falou assim, não, eu só abri, não consigo ler, né? Esse livro não tem mais significado para mim, né? Aí ele pegou, fiquei em silêncio com ele um tempo, né? E um silêncio perturbador, cara, né? De repente ele abaixou a cabeça, ficou quieto por uns instantes, olhou para mim, né? E falou, olha, um dia eu orei por você, rapaz, e te libertei. E hoje, né, através de você, muitas pessoas têm se convertido. Então eu tenho meus filhos e netos na fé, né? Tenho netos na fé através de você, que é meu filho na fé. E então eu tenho muito orgulho de você. Mas eu tenho certeza, se hoje você orar por mim, quem sabe Deus não me restaura, né? Então, cara, eu chamei minha esposa, falei, vamos orar pelo pastor, né? A gente orou por ele, né? E foi assim, um momento tão lindo, tão bonito, cara, né? Indescritível em palavras. Aquele homem chorou como um bebê, a gente chorou junto, se alegrou, né? E aí ele quis voltar para a igreja, né? Ser pastor. Só que, lamentavelmente, a igreja que fala de perdão não perdoa, que fala de amor muitas vezes não ama, e rejeitaram ele. Ah, você não é o pastor, viciado em droga, tal, né? Então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, depois se reconciliou com o pai, né? E acabou morrendo, né? E teve uma sepse, né? Teve uma infecção generalizada, acabou morrendo. E eu fui tentar consolar o pai dele, né? Fui até Campinas, né? Tentar conversar com o pai dele. Inclusive o pai dele está na abertura. Tem um vídeo no meu canal, Seminário de Missões, né? Ele aparece, ele dá um testemunho breve. O pai dele, o pai do Zite. Ele foi ali, ele estava doente ainda, mas ele foi. Eu falei, não, eu quero falar, eu quero... E eu mantive o registro até hoje, né? Então... eu fui para querer trazer algum conforto para ele, né? E eu não sabia o que dizer. Eu falei, começou a dizer para um pai que perdeu um filho, né? Então, e ele ficou em silêncio e falou para mim, sabe, você está querendo me confortar? Vou te dizer uma coisa, rapaz. Quando meu filho nasceu, eu levantei ele e falei, Senhor, é teu, né? Me capacita a cuidar dele, né? Para que siga nos teus caminhos, né? E quando ele estava quase morrendo, né? Ele é médico também, né? Geriatra. Ele abraçou o filho dele, ele percebeu que o filho dele estava partindo e ele pegou, falou, orou junto com o filho, né? Falou, Deus, olha, um dia o Senhor me entregou ele nas minhas mãos. Hoje eu te devolvo, vem das minhas mãos para as tuas mãos, né? Eu te entrego ele de volta. E falou isso sorrindo, com um sorriso no rosto, sabe? Então... aquilo ali me tocou de uma maneira tão grande, sabe? Eu demorei para chegar em São Paulo. Eu parava, eu chorava, né? Parava, enxugava as lágrimas, né? Então, até caraca, sinistro isso aí. Caraca. Então, tu conhece história. Tu conhece um cara que na internet ele usa o nome de Spook Houses? Já viu esse cara? Não. House? Não. Então depois não. Não é? Spook House, Spook não. House, não. House.